São 10 horas e 20 minutos. Tempo bom na capital paulista. No momento, os termômetros marcam 15 graus. A temperatura mínima prevista é de 13 e a máxima, 20 graus. Veja agora os destaques do MAC Notícias de hoje. A Prefeitura de São Paulo proibiu a circulação de táxis nos corredores de ônibus em horário de pico, o que irritou os taxistas. Pesquisa mostra que o brasileiro consome muito sal e especialista aponta os perigos da má alimentação. Cultura nas escolas de São Paulo. Projeto leva cinema para alunos durante as aulas. São Paulo Fashion Week nas ruas. Especialistas alertam que as peças são apenas tendências para o dia a dia. Estes e outros assuntos você acompanha a partir de agora. O MAC Notícias está começando. Bom dia! Um vazamento de gás bloqueou uma faixa da pista local da Marginal Tietê, gerando 12 quilômetros de congestionamento. A perfuração do encanamento da Comgás ocorreu devido a uma obra para instalação de cabos de fibra ótica. Falando em trânsito, um dos assuntos mais comentados é a proibição de táxis nos corredores de ônibus na capital. O repórter Rodrigo Bentivegna foi às ruas para acompanhar essa repercussão. Confira! A partir do dia 14/3, os taxistas passaram a ser multados por usarem indevidamente os corredores dos ônibus, em horário de pico, das 6 às 9 da manhã e das 16 às 20 horas. É claro que com a mudança eles não ficaram nem um pouco felizes, porque isso toma praticamente todo o tempo deles de trabalho. A multa é de R$ 127 e pode atingir 5 pontos na carteira. Ficou ruim para nós, ficou ruim para os passageiros nem acreditam que nós não pode pegar o corredor, porque isso não tem lógica, né? O corredor ajuda muito, né? Na hora do pico e tal, ajuda muito. Prejudica porque você, além de você não atrapalhar o corredor, como eles dizem que atrapalha, o passageiro também, você perde o passageiro, né? Porque o passageiro quer agilidade para chegar. Então você não pode andar no corredor, você tem que dividir o trânsito junto com os outros motoristas comuns. A proibição dos corredores exclusivos para os ônibus, para os taxistas, gerou muita polêmica. Por um lado, os motoristas dos ônibus gostaram muito, pois o seu trajeto ficou ainda mais fácil de ser feito e teve mais mobilidade. Por outro, os motoristas dos táxis e os passageiros odiaram, reprovaram essa lei, porque o trânsito ficou ainda mais caótico e os preços das corridas subiram. Eu sempre andei de ônibus aqui em São Paulo, eu até andava um pouco de táxi antigamente, mas agora eles não podem andar na faixa de ônibus em horário de pico, então tá saindo muito caro e tá demorando para chegar no lugar, então eu só ando de ônibus mesmo, porque tem várias faixas e é rápido para mim. Vamos conversar ao vivo com o professor de projetos urbanos da Universidade Mackenzie e especialista em trânsito, Cristiano Oton. Nossa repórter Juliana Correia está com ele agora no campus do Mackenzie. Bom dia, Juliana! Bom dia, Leonardo. Bom dia, Aline. Vimos agora na reportagem que os taxistas desaprovam a proibição de circularem nas faixas de ônibus em horário de pico. E para falar exatamente sobre isso, aqui ao meu lado está o professor de projetos urbanos da Universidade Mackenzie, Cristiano Oton. Bom dia, Cristiano. O senhor, como especialista, acredita que essa medida foi benéfica ou vai piorar o trânsito na cidade de São Paulo? Então, essa medida foi em decorrência até de uma lei. O Ministério Público, junto com a Prefeitura, decidiu priorizar o coletivo em detrimento do particular. Embora o táxi faça parte do sistema de transporte coletivo da cidade, avaliaram que eu precisaria transportar mais gente naquele horário, no horário de pico, do que o táxi que transporta menos. Mas, na verdade, isso decorre de uma deficiência que a cidade tem de um transporte de massa mais efetivo, que seria o metrô. Então, se nós tivéssemos um número de linhas de metrô, de quilômetros de metrô pela cidade, a gente não teria essa competição entre táxi e ônibus, que é exatamente o que está acontecendo. Então, por causa de uma deficiência do metrô, nós temos que priorizar, a nossa estrutura está toda em cima do ônibus e por isso, em alguns lugares, uma concorrência do ônibus com o táxi, fazendo com que, infelizmente, o táxi fosse, digamos, espirrado desse sistema. Então, para melhorar esse problema, a gente teria que consertar o problema do metrô. E como a Prefeitura poderia fazer isso? Eu acho que a parceria fundamental da Prefeitura com o Estado para fazer mais linhas de metrô é fundamental. Muito obrigada pela participação. Com você, Aline. Obrigada, Juliana. Leonardo, você consome muito sal em suas refeições?
Infelizmente sim, Aline, principalmente em refeições como saladas, nas batata frita, que geralmente não vem, infelizmente a gente acaba abusando um pouco. Pois é, uma pesquisa comprovou que o brasileiro consome mais sal do que o recomendado. As consequências podem ser sérias. É o que você vê agora na reportagem de Thiago Romero. O sal é encontrado em praticamente todos os alimentos que consumimos, do achocolatado até a feijoada dividida com a família. Com isso em vista, o governo federal montou um plano para retirar até 2020 cerca de 28 mil toneladas de sódio dos alimentos industrializados que consumimos. Isto porque estudos mostram que o sal é um dos principais causadores de doenças cardiovasculares. A má alimentação também decorre dos maus hábitos. As pessoas, na correria do dia a dia, se alimentam em redes fast food e restaurantes self-service, onde consomem refeições já gordurosas e bem salgadas. Para piorar, o brasileiro consome muito sal, o dobro recomendado pela Organização Mundial da Saúde. O sal, em sua exclusividade, é o responsável por causar tais doenças? O Dr. Heron Rached, especialista em cardiologia, explica que existem outras variáveis que levam às doenças cardíacas. Hoje, na nossa atualidade, a nossa população é acometida de sedentarismo, de obesidade, de colesterol alto, de diabetes. Então, para nós termos uma redução no impacto da doença cardiovascular, só para você ter uma ideia, dados do DataSUS mostram que anualmente 300 mil brasileiros morrem por causas cardiovasculares. O engenheiro Agesilau Correia, devido aos maus hábitos físico-alimentares, já sofreu 3 paradas cardiorrespiratórias. Porém, após mudar sua rotina, Agesilau agora leva uma vida normal. Esse problema pode ser causado por ingestão excessiva de sal, e com isso eu acabei tendo que mudar muito a minha dieta. Anteriormente eu consumia muito feijoada, azeitonas, basicamente não tinha controle sobre o sal. E após esse evento eu comecei a mudar meus hábitos alimentares para poder conter e limitar a ingestão de sal, para não voltar a ter o mesmo problema. E hoje eu me sinto muito bem e mantenho uma rotina de exercícios para manter uma boa atividade cardiovascular. Bom condicionamento físico e hábitos alimentares saudáveis são fatores elementares para uma vida plena. O ator Renato Basila, assíduo frequentador de academia, é um exemplo dessa conduta. Mas na minha casa a gente sempre foi muito doutrinado a comer vegetais, comer fruta, bastante cereal, coisa que começou a ficar difundido mais agora, há cerca de 20 anos, ninguém nem comia muito cereal nem nada. Um somatório de coisas, não adianta você vir aqui se matar, e se você não cuidar da sua alimentação, você pode até às vezes fazer bem para a tua estética, dependendo do teu metabolismo. Mas você não está tendo ganho de saúde interno, e isso também é fundamental, né? Pouca gente sabe que o sal tem uma importância que vai além de um simples tempero presente em nossas refeições. Ele movimentou a economia durante muitos anos. Veja agora no comentário de Nathalie Bortolotti. Mais do que um simples composto químico, o cloreto de sódio, popularmente conhecido como sal, já foi muito importante para a humanidade. Antes do ser humano inventar a moeda, a remuneração era feita por trocas de mercadorias, como aves, peles, carneiros e, sobretudo, o sal. A palavra salário surgiu a partir da quantidade de sal que era entregue aos soldados na Roma antiga. A partir daí, os romanos perceberam que o sal, além de cicatrizar feridas, poderia ser usado para conservar e dar sabor à comida. Desse modo, os romanos passaram a considerar o sal como um alimento sagrado, uma dádiva dada por Salus, também conhecida como a deusa da saúde. Como podemos perceber, o sal não é apenas um alimento presente em nossas refeições, mas historicamente é muito importante. Vamos agora a um rápido intervalo. Nós voltamos já.
ensino também pode estar fora dos livros e das salas de aula. É o que vem descobrindo algumas escolas de São Paulo. Confira agora na reportagem de Maria Luísa Barbosa. Eu senti que as crianças de São Paulo não sabiam brincar, não sabiam estar aproveitando os espaços das casas nem das ruas, e eu então resolvi abrir o espaço Tearte. Fundada em 1975 pela educadora capixaba Teresita Pagani, a Tearte é um exemplo de escola com método de ensino alternativo que vem dando certo há mais de 30 anos. Localizado no bairro do Butantã e com tom de casa de vó, a Tearte recebe crianças com até 7 anos de idade. Esse espaço que nós temos aqui, a Teresita idealizou e construiu para ser uma escola. A base é a arte, a música, a dança, suas histórias, os jogos, as brincadeiras. É uma escola que eles brincam. Muitas vezes, ou melhor, a maioria das vezes, as crianças que propõem atividades. A criança deve brincar. A família participa muito da escola e tem um crescimento assim com a família. Nós todos vamos aprendendo, eu vou aprendendo a ser mãe, o filho, sabe? Tudo junto. Esse caminho da arte, que é um pouco a gente fazer, né? Ex-aluna da Tearte, a cineasta Fernanda Reins Figueiredo lançou no começo do ano o documentário Sementes do Nosso Quintal. Ele trata dessa primeira experiência que eu tive em educação, é a minha primeira escola, a Tearte. Fui aluna dela e sempre levei isso, essa experiência que eu tive lá, muito forte dentro de mim. A pré-estreia aconteceu no dia 3 de abril, na edição inaugural da Ciranda de Filmes, a primeira mostra de cinema do país, focada nos temas infância e educação. Foram exibidos mais de 30 longas, médias e curtas, entre eles produções de países como Estados Unidos, Suíça, Argentina, Venezuela, Japão, França e, é claro, o Brasil. Como não falar sobre isso? Como que o audiovisual não vai se debruçar sobre esse tema? E que sejam felizes no sentido da escolha do que estão fazendo. Falando sobre educação, a repórter Fernanda Mendes está no campus do Mackenzie para ver como os alunos pensam sobre essas novas plataformas do ensino. Bom dia, Fernanda! Bom dia, Leonardo. Bom dia, Aline. E olha, não são só as crianças que estão aproveitando os métodos alternativos de ensino. Nas universidades, diversos alunos também têm se beneficiado com outros mecanismos pedagógicos. A estudante de Direito Isabela Oliveira, por exemplo, vai nos contar como a instituição dela utiliza esses métodos. Bom dia, Isabela. Bom dia, Fernanda. A Faculdade de Direito utiliza métodos diferentes de ensino, como o Moodle, que é uma plataforma virtual para auxiliar o aluno. As palestras que a gente tem com juristas renomados, a visita aos fóruns e órgãos públicos para conhecer. E a gente tem os trabalhos com videoaula, que no caso eu tive uma semana passada, que era o documentário do Gurgel, na aula de Constitucional. E você acha que uma aula como essa, com um filme, pode substituir a aula convencional? Não, porque o aluno ainda precisa da relação com o professor, ele precisa de uma aula para poder ter um documentário, para poder ter uma plataforma digital, para poder conciliar os esquemas juristas. E além dessas plataformas, vocês fazem visita a campus? Você tinha me contado? Então, a gente tem programas de visita a fóruns, a órgãos públicos para conhecer, como a OAB, o Ministério Público, os fóruns criminais, o Central. Ok, Isabela, muito obrigada. Obrigada. É com você, Aline. Obrigada, Fernanda. Falando sobre cinema, o Cine Belas Artes está voltando. Sobre isso, a jornalista Maria Carolina Fiacadori conversou durante o programa Papo.com com um dos líderes do movimento Belas Artes, Antônio Moura Reis. Confira uns trechos da entrevista agora.
E desde 1967 funciona o Belas Artes, que foi um cinema marcante no sentido que ele trouxe o espírito de um dos grandes programadores de cinema no Brasil, que era o Dante Ancona Lopes, que defendia um cinema de arte, defendia o cinema popular e a convivência do cinema popular com o cinema de arte, em filmes mais selecionados e, sobretudo, filmes de origens distintas, a eternidade cultural do cinema. O cinema é universal, é uma arte universal, ela não pode se fixar apenas num segmento. No caso, o principal segmento mais forte que era o cinema de Hollywood. Isso não quer dizer que você seja contra o cinema de Hollywood, não. O blockbuster é indispensável, mas ao lado dele tem que haver a convivência com a diversidade. Nós temos que ver o cinema como uma atividade mundial. E era esse o papel do Belas Artes. Em que consiste o trabalho do movimento Belas Artes? O movimento Belas Artes é um fato político, popular, interessante. Político não partidário, político. O movimento Belas Artes surgiu quando começou os primeiros anúncios de dificuldades para a continuidade do cinema. E sobre o acesso à cultura na cidade de São Paulo, o nosso comentarista Henrique Martins salienta quais são as principais ações políticas adotadas pela atual gestão. Veja agora. Partiu da Prefeitura a iniciativa de reabrir o Belas Artes com preços populares e fácil acesso a alunos da rede pública. Bola dentro da gestão Haddad, que vem adotando uma série de medidas progressistas que rompem com a postura das gestões anteriores. O programa de reinserção de viciados na Cracolândia e a tentativa de fazer um reajuste proporcional no IPTU, que favoreceria os cidadãos dos bairros mais pobres, são sintomas dessa nova postura. Resta saber se isso salvará o prefeito do alto índice de rejeição que o persegue desde as manifestações do ano passado. No evento NET Mundial, a presidente Dilma Rousseff sancionou o Marco Civil da Internet, apresentado como a Constituição para o uso da internet no país. A lei tem como principais pontos a neutralidade da rede e a privacidade do usuário. Depois do intervalo, a moda fora das passarelas. Voltamos já. As facções palestinas Fatah e a extremista Hamas anunciaram um acordo de reconciliação. Desde 2007, devido a um conflito pelo controle da faixa de Gaza, as facções mantinham-se divididas. O Hamas controla a faixa de Gaza e o Fatah, o governo da Cisjordânia. Enquanto isso, na Venezuela, o governo autoritário continua a reprimir a população. O comentário é de Klaus Susbeck. Semana passada, eu li na Veja sobre o que está rolando lá na Venezuela. Toda aquela repressão política, que aqui na América do Sul sempre foi mérito dos regimes militares de direita, agora sendo aplicada por um governo de esquerda. Repressão é sempre uma droga, seja de qual lado for. Mas essa repressão venezuelana está sendo observada de camarote pelo nosso governo de esquerda e, o que é pior, sendo aplaudida por esse mesmo governo petista que antigamente era vítima desse mesmo tipo de repressão política. Dilma, se toca, vai. Aline, sabe uma coisa que eu tenho reparado ultimamente? Você sempre vem muito bem vestida, sempre muito elegante apresentar nosso telejornal, Obrigada, Leonardo. Você também está sempre muito bem elegante. Nós temos que fazer o possível para manter uma boa aparência para o nosso telespectador. Falando nisso, a repórter Maria Caroline Fiacadori está no campus do Mackenzie para falar como os alunos se vestem para ir à faculdade. Bom dia, Maria! Bom dia, Leonardo. Bom dia, Aline. Não é novidade que as peças presentes nas passarelas de moda não são as mesmas que usamos no nosso dia a dia. Recentemente, aconteceu o São Paulo Fashion Week, que nos mostrou quais as tendências mais cobiçadas para o próximo verão. Ao meu lado está a estudante Beatriz Fernandes,
de 19 anos. Bom dia, Beatriz. Você costuma assistir desfiles de moda? Não, eu não tenho hábito. Já que isso não acontece, como e onde você se inspira para poder se vestir? Bom, eu olho muito os sites americanos, as lojas de roupa também brasileiras, tem que dar uma olhada, uma garimpada para ver o que está sendo a tendência e você pode usar ou tá na moda, assim. E como você costuma vir vestida para a faculdade? Bom, eu faço direito, então eu tenho que estar mais social, tenho que estar mais formal do que se eu fizesse outro curso, ainda mais porque trabalho e tal. Então, geralmente eu venho com uma blusinha, ou uma calça, ou um vestido, dependendo do que eu for fazer. Muito obrigada pela sua participação. Para sabermos mais sobre as tendências do São Paulo Fashion Week, a repórter Fernanda Mendes esteve com uma especialista e com populares para sabermos se podemos utilizar as peças desfiladas nas passarelas no nosso dia a dia. Confira! Extravagância e muito glamour. Esses são os elementos das passarelas de moda. Dos inúmeros desfiles que acontecem na cidade, o São Paulo Fashion Week é o mais expressivo deles. Movimenta cerca de 60 milhões de dólares, envolve mais de 30 mil empresas, emprega milhares de brasileiros e é o principal da América Latina. Em meio a tanta sofisticação, as roupas das passarelas acabam não sendo uma realidade tão próxima. Tanta extravagância pode não funcionar ao pé da letra e ser apenas tendências para a estação. A São Paulo Fashion Week abalou a cidade de São Paulo no mês de abril. A moda das passarelas pode parecer meio louca para a gente usar no dia a dia. Por isso estamos na rua mais fashion de São Paulo, Oscar Freire, para conversar com os frequentadores das lojas o que eles acham dessas tendências tão exóticas. Gente, então, o que vocês acham dessa roupa? Você no caso, usaria isso no dia a dia? Você gostaria que uma mulher usasse isso no dia a dia? Não. Essa sim. Você ia deixar usar essa coisa curtinha assim? Comigo sim. Não, jamais usaria, acho muito too much, não gosto das cores, não gosto dos modelos, não usaria em ocasião nenhuma. Tem bastante peça que dá para adaptar sim, é só saber ser criativo e saber usar. Proprietária do blog de moda e comportamento Nicolices, a jornalista Nicole Azevedo tenta conciliar o que vê nas passarelas com o dia a dia. As coisas aparecem no desfile não do jeito que a gente vai usar na rua. Geralmente a gente adapta aquele conceito, aquele estilo, usando uma das peças de cada vez, colocando, na verdade, o conceito que o estilista colocou na coleção, a gente adapta para levar para a rua usando. Se ele coloca 5 peças metalizadas, por exemplo, que é uma coisa que está muito em alta agora, a gente coloca uma peça ou 2 no máximo, ou investe nisso na maquiagem. Então a gente adapta, levando para a rua de um jeito um pouco mais leve, não tão conceitual. Na passarela a gente lança uma tendência. Então dentro dessa tendência a gente tira os detalhes como modelagem, como bordado, como aplicação e traz também pra moda. Eu adoro ver o que tá rolando nos desfiles, nas revistas, nos shoppings, nas ruas. Por exemplo, esse blazer aqui eu comprei num site importado. E eu comprei ele porque tava tendo essa explosão dos azulejos, principalmente azulejos portugueses e tudo mais. E eu achei que me vestiu bem, me caiu bem, eu gosto muito de blazer. Agora, nessas imagens gravadas por Maíra Fratin, um flagra registrado na cidade de São Paulo, nós podemos ver uma realidade comum nas ruas da cidade. Enquanto um morador de rua está deitado no meio da calçada, as pessoas passam, ignorando a presença do homem, sem se preocupar que a situação é grave ou não. Segundo o último censo da Prefeitura, o número de moradores de rua na cidade já chega a quase 15 mil, uma triste realidade do cotidiano dos cenários paulistanos. Em um outro flagra, também registrado pela Maíra Fratin, é a situação dos transportes públicos, que faz parte aí do cotidiano do paulistano, o caos, né? A linha registrada é a 669A, em São Paulo, que é a única que transita pelo bairro de Moema e pela Avenida Paulista. Em todos os horários e dias da semana, a situação é complicada, em especial nos horários de pico. O ônibus já chega lotado, a Avenida Santo Amaro, sentido centro, com pessoas que não conseguem nem ao menos atravessar a catraca. É um retrato fiel aí do sofrimento de quem enfrenta o transporte público todo dia. Realmente esse é um retrato bem fiel do que acontece.
Está terminando mais um Mac Notícias de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima edição. Fique agora com a crônica Ritmo de São Paulo, de Helena Moro. Obrigada e até a próxima. Essa é a palavra que define São Paulo. Movimento, rapidez, fluidez. Que cidade, dentro do nosso Brasil, tem tanta harmonia e ritmo quanto Sampa? Um lugar que não para nunca. Um lugar onde as luzes nunca se apagam. Uma cidade de esperança e de sonhos. De gente trabalhadora e ambiciosa. São Paulo, um lugar para se buscar. Todos os dias há muito que se conquistar dentro dessa selva urbana. Cada dia uma luta, uma vitória. Não há quem viva nessas terras e não ame as luzes da Avenida Paulista ou as curvas do edifício Copan. São Paulo tem ritmo, um ritmo que nunca cessa, sempre latente dentro dos nossos corações. Para quem conhece essa sensação, sabe que não vai senti-la em outro lugar. Por mais que o mundo pareça atrativo, São Paulo sempre terá algo para oferecer. Diversidade heterogênea, amor cosmopolita. Movimento, rapidez, fluidez. Ritmo. Essa é a palavra que define São Paulo.